Mas agora, 4 horas e 17 minutos, nós estamos num programa especial. Além de experimentarmos da graça de Deus, hoje no programa nós estamos tendo a oportunidade de homenagear um grande missionário redentorista, o Padre Jesus Flores. O Padre Jesus foi um gigante na comunicação católica. Deixa um legado de amor à missão e um profundo compromisso com o anúncio do Evangelho através da comunicação. A ele, a nossa homenagem. A voz firme e forte do missionário redentorista para falar tudo o que precisava, agora ecoa do céu. As críticas contundentes, fundamentadas e lúcidas de Padre Jesus Flores foi silenciada pela Covid-19. O missionário recebeu as 2 doses da vacina e defendeu a ciência e a imunização para todas as pessoas. A vacina é fundamental para o mundo de hoje, cada vez mais ameaçado por pandemias e outras enfermidades generalizadas. Então, é fundamental. E Deus não cura sem a colaboração, ao menos de fé, daquele que está pretendendo alcançar a saúde. Vacinem-se, vacinem-se. É uma grande oportunidade. Goiano da cidade de Lusiânia, nascido em 11 de março de 1933. Tendo completado 88 anos de vida, quase 70 de vida religiosa e 62 de sacerdócio, Padre Jesus construiu uma história sólida na comunicação da Igreja no Brasil. Ele fez parte de trabalhos pioneiros na área durante as décadas de 1950 e 1960. Nos anos de 1970, Padre Jesus coordenou o trabalho dos missionários redentoristas no coração do Brasil e elegeu como uma de suas principais frentes de trabalho a comunicação em favor dos mais abandonados. Sua voz forte e clara, trazendo conceitos profundos e necessários, chegou a incomodar pessoas que ocupavam o poder. Coordenou por décadas os trabalhos da Radiodifusora de Goiânia e é um dos fundadores da Rede Católica de Rádio, que abrange o país inteiro. Este é um dos feitos que deu projeção em cenário nacional ao missionário goiano. Quando nós iniciamos o processo de criação da Rede Católica de Rádio, era um momento em que a igreja não tinha canais para falar com a sociedade. Então esse assunto foi conversado muito na Assembleia dos Bispos e eu era da diretoria da União de Radiodifusão Católica, Padre César Moreira era o presidente, e então, em consonância com a CNBB, foram reunidos grupos mais fortes de comunicação da igreja. Então, o grupo de Aparecida, grupo de Goiânia, que era encabeçado por Padre Jesus Flores, com os seus assessores, grupo de Curitiba e outras lideranças, também com a presença depois na fundação de Dom Ivo Loscheiter, que era o bispo referencial de comunicação na CNBB. Muitas reuniões foram feitas para pensar a Rede Católica de Rádio como essa voz da igreja, não uma voz para dentro, mas uma voz para fora, uma voz que falasse com a sociedade, porque dentro nós temos uma linguagem, mas nós temos que interferir no pensamento da sociedade. E então, depois de muitas reuniões, em outubro de 94, foi a fundação da Rede Católica de Rádio, e Padre Jesus Flores, sem dúvida, foi uma pessoa determinante, também no sentido da linha editorial do principal jornal da Rede Católica de Rádio, o Jornal Brasil Hoje, que foi assumido e produzido pela Difusora de Goiânia, pelo Grupo de Goiânia. E o Padre Jesus Flores, um colunista, na verdade era editorialista. Nós tínhamos um editorial no final de cada edição, sempre com o pensamento, um pensamento crítico
da igreja, mas não falando da igreja para si, mas tratando de assuntos que diziam respeito a, sobretudo, essa doutrina social da igreja. O pensamento crítico destacado pela irmã Helena Corazza é uma das marcas deixadas pelo missionário redentorista. Suas opiniões sempre foram emitidas com credibilidade, objetividade e responsabilidade, dono de posições firmes e um verdadeiro patrimônio moral da comunicação na igreja. O padre Jesus Flores tinha uma tarimba que era a leitura da realidade sob o ângulo dos direitos da dignidade da pessoa humana. Então ele olhava para o lado do trabalho, o lado da educação, da liberdade, da moradia, os problemas sociais que a igreja enfrentava, ele enfrentava com um pé na realidade, muito antenado sim, mas com o pé muito firme na realidade e pensando no bem das pessoas. Sua atuação enquanto jornalista e enquanto religioso sempre foi pautada na defesa da dignidade humana, dos mais pobres, sendo muitas vezes a voz do sem voz junto aos poderes públicos. Eu fiz uma entrevista com ele para a revista da Signes e da Rede Católica de Rádio, que se chamava Integração, e ali eu pude perceber aonde o padre Jesus Flores foi tocado pela realidade. Na sua juventude, ele me contou que esteve aqui no interior de São Paulo e foi muito tocado pelo trabalho dos boia-frias, pelo trabalho da dignidade humana, e aí eu compreendi por que ele era tão contundente. Ele se servia do seu dom pessoal, da sua personalidade forte, do seu olhar crítico para a defesa dos pequenos. Padre Jesus Flores não defendia grandiosidades, ele ia sempre ao encontro da violação dos direitos humanos, da educação. Padre Jesus participava semanalmente do jornal Brasil Hoje no quadro Opinião. Suas posições eram críticas ao momento político atual. O que ele fez nos últimos meses aqui na TV Pai Eterno já era sua prática há décadas na difusora Pai Eterno e em outras emissoras de rádio. Ele não se preocupava em agradar e tocava na ferida mais aberta do tempo presente. Recentemente, em um de seus últimos comentários, falou sobre uma carta de uma telespectadora que estava decepcionada com os seus comentários. Aceitou a crítica e, na oportunidade, deu uma verdadeira aula sobre jornalismo católico. Jornalismo católico que se preza, olha a realidade, analisa a realidade, julga a realidade e, sob a ótica do Evangelho e da doutrina social da Igreja, se posiciona a favor ou contra as políticas do país e de suas autoridades. Ao jornalismo cabe perguntar se a política pública contribui para o bem ou para o mal da maioria ou minoria da população. De acordo com o exemplo dos profetas e do próprio Jesus, aplaudir ou condenar não é questão de política partidária ou ideológica. É preciso aplaudir os acertos e condenar os erros. Com muito vigor, concordar ou discordar com clareza. Agora, eu pergunto, eu posso concordar com as políticas de combate à pandemia do coronavírus, que produziu 20 milhões de infectados e 566 mortos? Eu posso concordar com a política do meio ambiente condenada pela ONU e pelo mundo? Eu posso concordar com a política indigenista condenada pela ONU e pelos povos indígenas que denunciam o governo Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia?
Para o jornalismo católico, a única coisa que vale é a verdade, porque só a verdade nos libertará. Em mais de 60 anos de sacerdócio, Padre Jesus administrou os sacramentos a milhares de pessoas, mas um, em especial, era recordado por ele. O atual arcebispo de Sorocaba, em São Paulo, Dom Júlio Endi Acamine, foi batizado pelo Padre Jesus na cidade de Garça, interior paulista. Por ocasião de sua ordenação episcopal, Dom Júlio fez questão que o missionário que lhe tornou cristão estivesse ao seu lado como padre assistente. Em mensagem dirigida ao superior provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo de Melo, Dom Júlio recorda a importância de ter sido batizado pelo Redentorista. O dia do batismo é mais importante do que o da ordenação, porque o batismo é penhor da salvação. A ordenação é um serviço e um encargo. O batismo nos dá a dignidade de ser filho de Deus. Bispo é um título que se recebe quando se assume uma responsabilidade na Igreja. Cristão é o nome e o resultado de uma graça incomensurável. A Santa Madre Igreja Católica pede que ordene para o ministério episcopal o presbítero Júlio Endi Acamine. Durante a Romaria Jubilar, no ano de 2020, Padre Jesus Flores participou do Santo Café com o Padre Wellington Silva e demonstrou com satisfação a sua ligação com a Romaria de Trindade. O culto ao Pai Eterno e a participação na Romaria está na minha vida há 87 anos, quando eu participei da primeira Romaria no ventre da minha mãe, porque ela vinha todos os anos, passava aqui a Romaria inteira, participava de todas as celebrações da igreja. Na época, eram 10 dias em que minha mãe, vivia o culto ao Divino Pai Eterno de uma forma muito intensa. E mais, durante o ano inteiro, qualquer problema, quem aparecia era Divino Pai Eterno, a invocação do Pai. E mais, lá em Lusiânia há uma tradição muito forte de participação da Romaria e de viver em torno desta data da novena, como também da festa. Então, eu desafio para me mostrar um romeiro mais antigo do que eu, porque eu assisti a essa novena há 87 anos atrás. Padre Jesus passou os últimos 14 anos como colaborador da pastoral no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E ele ressalta a importância espiritual de ter sido transferido para lá. Sem dúvida, foi uma grande bênção para mim, porque a partir daí eu fui tocado pela graça, tentar penetrar no mistério do Deus que é uno e que é trino, e chegar a um conhecimento da Trindade Santíssima. Homem de fé aguçada e uma teologia refinada, em cada pregação acontecia uma verdadeira catequese. A voz entusiasmada mostrava em quem acreditava. Deus se fez homem, eu diria, para que Deus nascesse na alma e a alma nascesse em Deus, para que Deus nascesse na sua alma e para que a sua alma nascesse em Deus. Foi para isto que toda a Bíblia foi escrita. Para isto Deus criou o mundo, para que a alma nascesse de Deus e Deus nascesse na alma. Irmãos, Natal de Deus, Natal do homem. Natal de Deus, Natal do homem e da mulher. A idade avançada e os cabelos brancos continuaram fazendo de Padre Jesus um eterno aprendiz. Conforme relatos de seus confrades, era um estudioso constante.
lia vários livros ao mesmo tempo e sempre estava inteirado de todas as realidades. Dentre tantas características, uma era percebida por todos: a ênfase em determinadas frases ou expressões e o amor pela vida. Nossa vida é um processo. Lança-se a semente na terra, lentamente ela brota e vai produzir frutos. Da vida humana, nascemos sem falar, compreender, poder de expressar. É o que acontece também na vida espiritual. Lança-se a semente, e a semente que cai em terra boa, de pessoas de boa vontade, de coração aberto para Deus, essa semente vai brotando para produzir frutos, 30%, 60% ou 100%. Mas é um processo. Falo de mim. Estou no seminário há 76 anos. Tive muitas fases em minha vida, de maior, menor fervor, menor, maior compreensão, menor, maior compromisso com Deus. Mas especialmente desde que estou trabalhando aqui no santuário, realmente encontrei a Deus. Vi que faltava o Pai na minha vida. Então fui procurar o Pai, ler, rezar, fazer retiros anuais e mensais. Vi que Jesus não era o centro e a paixão da minha vida. E era preciso que fosse. Então fui procurar Jesus. Vejo que o Espírito Santo era alguém jogado num quartinho de despejo, o Deus esquecido. E aí, coloquei-me diante da Trindade Santíssima, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E posso dizer que cada dia encontro uma novidade, que cada dia encontro uma nova maravilha, que cada dia encontro-me e encontro com o meu Deus, a quem preciso amar de todo o coração. De tal modo que alguém que pense que vai ser santo de hoje para amanhã é um candidato à decepção e ao fracasso. É processo de todo dia, todo dia, todo dia. E mais, um processo que exige solidão, que exige silêncio, que exige oração. 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 Padre Jesus continua inspirando e fazendo escola. Na missa ezequial, celebrada no Santuário Basílica, o superior provincial, Padre André Ricardo, destacou as características do missionário. Sua vida para nós, missionários redentoristas, que convivemos mais de perto, foi um grande testemunho de homem que experimentou a profundidade de Deus. Era um homem antenado à realidade do mundo, mas ao mesmo tempo, um homem enraizado no coração de Deus, um homem que rezava constantemente, um homem que escutava a palavra de Deus, um homem que vivia a sua comunhão com Deus diariamente. Por isso se tornou para nós, redentoristas mais jovens, exemplo e modelo de ser seguido. A sua partida gerou comoção em todas as esferas.
O governo do estado de Goiás e algumas cidades goianas decretaram luto oficial de 3 dias e uma homenagem no jogo de Atlético Goianiense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. 1 minuto de silêncio em memória do ilustre torcedor do Dragão. Padre Jesus lançou sementes enquanto pôde. Na sua semeadura, uma frase simples e profunda continuará ressoando. Viva a vida! Não tem como não se emocionar diante de um testemunho tão bonito, né? De tanta fé. E o que mais eu admirava no Padre Jesus era esse jeito dele ser forte, tão disposto em sempre lutar pela vida. Que sigamos assim, talvez alguns dias com choro no rosto, lágrimas caindo, como eu estou agora, mas sempre a certeza de que Padre Jesus nos deixou grandes ensinamentos que nós devemos lutar com muita força e muita garra, fazer a nossa parte neste mundo e sempre contar com a graça de Deus, que é assim que ele viveu, sempre contando com a graça de Deus. E certeza também de que ele está no céu, intercedendo, como eu já disse, por cada um de nós. E nesse momento da gratidão aqui no programa, não tem como não agradecer pela oportunidade que eu tive de conhecer o Padre Jesus e que você agradeça também, mesmo estando distante, mas que conheceu o Padre Jesus aqui na nossa programação na TV Pai Eterno. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um grande homem, então, um grande missionário. Então, a nossa gratidão por essa oportunidade, que agora tenhamos ele como inspiração aí para seguirmos a nossa vida, lutando sempre pelos nossos direitos, mas olhando sempre para Jesus. É assim que vivemos a nossa missão. E é assim que convidamos você para viver essa missão junto com a gente.